E só para terminar, quando Jesus fala, né, tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei minha igreja, não existe a ideia que Pedro é o sucessor, ou a cabeça, ou quem é a igreja construída. Essa fé pode ser, a gente pode fazer um debate sobre isso, ou a verdade, a confissão de Pedro, ou essa pedra pode ser a constituição de todo aquele grupo ali que se mantém. Aliás, a gente tem uns 40 pais da igreja que concordam comigo aqui, que Pedro não é a rocha sobre a qual a igreja é construída, mas aí daria outro debate. Você trouxe várias citações bíblicas, mas nenhuma delas diz que só o que está escrito tem autoridade. Você usou vários versículos que citam a palavra de Deus, como se ela fosse só o que está escrito. E a doutrina da Santa Igreja Católica, presente na Dei Verbum que você leu, diz que a palavra de Deus está presente na tradição apostólica, seja ela falada ou seja ela escrita. Por exemplo, vamos pegar aqui a primeira carta aos Tessalonicenses, versículo 6. Vós vos tornastes imitadores nossos e do Senhor, acolhendo a palavra em meio a muita tribulação com a alegria do Espírito Santo. Só que a palavra aqui claramente não é o que está escrito, é o que São Paulo pregou oralmente para eles, já que esse aqui foi o primeiro escrito do Novo Testamento. Então, quando a Escritura diz que a palavra de Deus, ela está se referindo, como ensina a Igreja Católica, àquilo que os apóstolos ensinaram, seja de forma escrita ou oral. De onde você está tirando isso, Ariel? Bem, vamos para 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 15, que São Paulo diz: portanto, irmãos, ficai firmes e guardai cuidadosamente as tradições que vos ensinamos por palavra ou por nossa carta. A palavra de Deus também vem de forma oral pelos apóstolos. Eu queria que você trouxesse, então, outros versículos que falassem especificamente do que está escrito, e não da palavra de Deus, pois, como foi demonstrado agora com a carta aos Tessalonicenses, ela se refere à pregação dos apóstolos. O que é a palavra de Deus? São as ordens de Deus, são os ensinos de Deus, é a moral de Deus, são o padrão do reino dos céus. Todo o Antigo Testamento e todo o Novo Testamento é o registro de como a palavra de Deus se manifesta aos seres humanos. Tá? Nós, humanos, tivemos a necessidade de escrever essas palavras para elas ficarem ordenadas, organizadas e se transformaram no que a gente tem hoje de escrituras. Tá? As escrituras, elas só existem porque você precisa ouvir, ler, desenhado em caractere, em libras, como a SBB faz hoje, a palavra de Deus, porque é ela que ordena, é ela que organiza, é ela que cura, é ela que salva a nossa vida, porque a palavra de Deus, ou as escrituras sagradas, é a manifestação escrita do próprio Cristo. Cristo é a palavra. Então não existe nada que seja superior a Cristo, nem a igreja que é o corpo dele, né? E nem uma tradição oral que você não disse em nenhum momento qual que é. Você falou que tem uma tradição dos apóstolos, mas não disse qual que tem. E eu perguntei isso lá no início aqui da... Então, quando a gente entende que a palavra de Deus é superior a tudo aquilo que é ensinado pelos homens, é porque nós cremos e nós experimentamos. Como diz a Dei Verbum, e como diz Calbart, qual Dei Verbum se inspira, as escrituras sagradas são o locus da atuação de Deus. Então, quando a gente abre as escrituras, a gente lê as escrituras, a gente ouve as escrituras, a gente tem uma ação específica que você, que é cristão, experimenta. Né? Quando você está mal, quando você precisa de aconselhamento, quando você precisa de exortação, você vai até o Papa, o Bispo, ou você vai até a palavra. Né? A palavra te consola, a palavra te cura, a palavra te transforma.